Som. Só tem que tirar o som. Oi. Tem que baixar. Não pode sair na igreja, só pode sair só no canal o som. Olha lá, o menino vai saber, não vai? Oi, som. Tirou. Bom dia. Oi, bom dia. Tá saindo? Já tá ok. Tirar o som aqui agora para não me atrapalhar. Muito bem, sejam todos bem-vindos aí no nosso canal da Igreja Adventista Monte Castelo. Eu agradeço demais a sua presença aqui com a gente neste sábado especial. E nesse momento nós vamos começar mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Eu e o professor Fábio aqui de maneira exclusiva para você que está em casa, tá bom? Eu agradeço demais a sua presença. Tem o Cleudson aí, meu amigo Cleudson, rapaz, da infância, né? Tá nos acompanhando aí agora a nossa lição. Seria bom que ele voltasse mais vezes aqui, né? Viesse assistir alguns dias também. Se retirou ali para outra igreja, mas hoje está nos acompanhando aqui, tá? Então, muito obrigado, Cleudson. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Tem a irmã Ney. Irmã Ney, a senhora perdeu o café da manhã aqui com os professores, tá bom? Tereza Ferreira, bom dia. A Josi, Márcia. Tem a Celi Silva. Já falei aqui no Cleudson. Tem a Cláudia. Tem o Cristiano. Tem muita gente legal, Fábio, aqui com a gente, tá? Desejando um bom dia. Então, a lição não vai ser em geral. A lição está sendo em classe. Mas, como começou em classe novamente, então o professor Fábio e o professor Michael voltam aqui para também fazer a lição para o nosso canal. Agora sim, a Ney dizendo aqui que o som melhorou, né? Iraci, bom dia também para você, feliz sábado. Professor, vamos orar, pedir a orientação do Senhor para o estudo de hoje? Querido Pai que está nos céus, nós te louvamos pela tua grandeza, pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia e por estarmos aqui, Senhor, dispostos a aprender os teus ensinamentos, aprender as tuas lições para as nossas vidas. Que o Senhor, por favor, nos abençoe, nos ajude através do Espírito Santo, conduza esse estudo e abençoe a vida de cada amigo e irmão que nos acompanha pelo canal, para que eles também possam ser agraciados com a tua bênção. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, professor, começamos uma nova temporada, né? Desde o nosso último encontro, onde nós estudávamos sobre Deuteronômio, e depois os outros sábados em que a lição estava sendo em geral, mas começando já uma temporada para estudar o livro de Hebreus. Esse é um livro, eu entendo que bem delicado, porque traz muitas coisas importantes, né, interessantes, onde nós estamos de fato com essa lição nos aprofundando nesse estudo desse livro, né? Embora a gente recomende também que as pessoas
estudem um tanto mais, capítulo por capítulo desse livro, porque eu acredito que poderá aprender mais ainda, né? Mais verdades aí impressionantes sobre o livro de Hebreus. Muito bem. Nosso verso para memorizar, na verdade, nós estamos na 5ª lição e o tema dessa semana que nós estudamos foi Jesus, o doador do descanso, né? E o nosso verso, você está em casa, pode abrir a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 9, onde nós lemos assim: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Eu me lembrei, professor, que nós tivemos um trimestre inteiro ano passado, salvo engano, ano passado, que falava sobre o descanso que Jesus deseja nos dar. Não sei se você recorda, mas a lição inteira era sobre o descanso que Deus quer nos dar. Não apenas a questão do sábado, do mandamento do sábado, mas como vários outros aspectos, até também o que nós abordamos durante essa semana, que é esse descanso na glória que Deus em breve nos dará, né? Para aqueles que assim estão se preparando para receber, estão se esforçando para receber, né? E aquele trimestre eu lembro que foi bem abençoado, tenho certeza que o nosso estudo também agora será, né? Para dar início aqui à nossa lição, o verso 9 do capítulo 4, quando diz, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, a gente tem que entender que Paulo ele vai usar duas palavras que ele vai intercambiá-las ao longo de todo o livro de Hebreus, né? Que é a palavra catapauses e a palavra sabatismos, né? E ambas se referem a descanso, cessação, né? Cessar uma obra, descansar, parar, né? E muita gente às vezes me pergunta, inclusive, se o capítulo 4 de Hebreus não estaria falando do sábado do 7º dia, né? Em especial. E nós vamos aí hoje poder recapitular a lição e nós vamos entender que não necessariamente. Embora ele se utilize do sábado como um modelo, como exemplo, mas não necessariamente Hebreus vai tocar de forma restrita na guarda do sábado. Hebreus vai falar sobre o que realmente o sábado significa, que é o repouso milenar, que é o descanso milenar. Professor, eu acredito que nós precisamos relembrar os nossos amigos que estão nos assistindo de que nas primeiras lições falávamos sobre a experiência do público-alvo de Paulo, que é os hebreus, né? Embora também nós entendamos que esse livro ele está se referenciando aos hebreus, hebreus cristãos e cristãos de todas as gerações, falando sobre a experiência de sofrimento que esse público tinha e tem. Tinha de perseguição, né, de escárnio, de zombaria, e que era um povo sofrido mesmo, um povo que padecia, né, por conta da sua profissão de fé. E Paulo procurava animá-los. Ali no meio daquele turbilhão, Paulo procurava os animar. Olha, isso tudo é temporário, existe uma esperança de uma nova terra, um novo céu. Isso a abordagem que o apóstolo fez, né, sobre isso foi muito significativa, até porque a promessa de uma nova terra fazia parte já quase que do DNA daquelas pessoas, né? A promessa de uma terra, e quando eles pensavam na promessa de uma nova terra, significava descanso de todos os seus inimigos, descanso do pecado, descanso do sofrimento, né? Então eles tinham essa ideia muito forte entre eles, né? Uma nova terra foi o que Deus nos prometeu desde o pai Abraão. E quando nós chegarmos nessa terra, nós finalmente teremos descanso.
Depois que eles alcançaram a terra, a gente sabe que eles ansiaram pelo descanso e que não teve também. A gente pode lembrar que foi o patriarca Josué, perdão, né, que conduziu eles finalmente para a terra prometida. Ao chegar lá, eles tiveram anos de trabalho para expulsar toda aquela gente daquela terra. E o próprio apóstolo Paulo aqui em Hebreus diz que com Josué eles não tiveram descanso. Josué morreu e não conseguiu repartir toda a terra entre o povo de Israel. E agora nós chegamos aqui, eu acho que com um contexto muito bem armado, para a gente entender que descanso é esse mesmo que Paulo está falando no livro de Hebreus. Bom, é o descanso em Cristo. Essa é a primeira coisa. Nós temos uma vida atribulada, uma vida de angústias, de sofrimento, de preocupações, às vezes de depressões, de ansiedade. Enfim, nós carregamos uma série de problemas físicos, mentais e espirituais em nossas vidas. E aí, quando nós temos um encontro com Cristo, que nós passamos a conhecê-lo e passamos a depositar a nossa inteira confiança nele, nós passamos a descansar nele. E descansar em Cristo não significa necessariamente ter um descanso físico, mas principalmente um descanso mental e espiritual. É quando você é como uma espécie de renovação das energias. E descansar em Cristo é entender que por mais que os teus problemas sejam grandes, eles serão solucionados. E que se não forem solucionados, eles vão servir de lição para que você seja aperfeiçoado. Que a Bíblia também fala que nós também somos aperfeiçoados no sofrimento. Então esse descanso que ele oferece aqui é um descanso profundo, é um descanso muito mais amplo. É saber que, a despeito de todas as coisas que acontecem, de bom ou de ruim, você tem um Cristo em que você pode confiar. Então tem mais a ver com a confiança em Deus do que com o próprio descanso físico. E eu queria salientar também dois aspectos aqui. Nós temos a guarda do sábado nos 10 mandamentos. E a Bíblia Moisés, de forma inspirada, no livro de Êxodo, ele descreve os 10 mandamentos, onde o quarto mandamento vai dizer que nós temos que guardar o sábado porque o Senhor fez, porque Deus é o Criador. Então nós guardamos o sábado porque Deus criou todas as coisas e o sábado nos lembra isso. O sábado, na verdade, ele é um lembrete da criação, né? Ele é um memorial da criação. No Êxodo. Quando nós vamos para Deuteronômio capítulo 5, Deus vai dizer ali que nós temos que guardar o sábado porque foi ele quem tirou o povo do Egito, que tirou do jugo da escravidão e tal e tal. Então, o que a gente compreende? Em Êxodo, o sábado é um lembrete da criação. Em Deuteronômio, o sábado é um lembrete da redenção. E agora, nesse repouso sabático de Hebreus 4:9, o sábado é um lembrete do nosso futuro, da nossa redenção futura, né? E definitiva e eterna. Perfeitamente. Nesse momento em que nós estávamos aqui, de domingo, né? Falando sobre esse anseio deles pela terra, uma terra onde eles tivessem descanso, mas isso, a gente sabe, não passou de uma ilusão. Eu acredito que nós também, às vezes, temos anseios que não passam de uma ilusão. No nosso cotidiano, a gente sempre pensa que uma melhor condição salarial, nós teremos um descanso. Nós sempre pensamos que se a gente tiver uma casa nova, em um lugar completamente diferente, ali vai ser só paz, vai ser só felicidade, né? Será que dessa forma a gente não está, professor Fábio, colocando Deus em segundo lugar? Porque a Bíblia sempre nos diz para colocarmos Deus em primeiro lugar e que as outras coisas Ele vai acrescentar, o que for realmente necessário. Bom, seguindo o exemplo do que tu acabou de falar, eu posso dizer por experiência própria, né? Eu trabalhei a vida inteira sendo assalariado de salário mínimo, né? Ganhando salário mínimo.
E eu sempre almejava, eu sempre dizia assim, nas minhas orações, inclusive também com os mais chegados, que eu almejava ter qualidade de vida, que eu precisava ganhar um pouco mais, que eu precisava me qualificar, porque ganhando mais eu ia poder dar qualidade de vida para minha família. E de um tempo para cá, eu passei a ganhar bem mais do que um salário mínimo, né? E de fato, materialmente falando, eu passei a ter qualidade de vida. Só que eu descobri um pequeno problema, né? Aquele problema que eu tinha com o salário mínimo, eu continuo tendo hoje, ganhando um pouco melhor. A gente nunca tem dinheiro, porque o dinheiro nunca basta, nunca é o suficiente. E eu aprendi com uma frase que muitos dizem, que diz assim, quanto mais se ganha, mais se gasta. Então, a gente continua na mesma. E eu acredito que quem ganhe muito mais ainda, que seja até rico, milionário, talvez não tenha esse problema, né? Mas tem outros tipos de problema. Porque a gente, como você bem falou, a gente está depositando a nossa confiança nisso e está colocando Deus em segundo plano. E aí, com muito dinheiro, a gente pode ter a sensação de que a gente não precisa de Deus. Porque a gente está ali vivendo uma vida plena, achando que é plena, né? Que não é plena. Entendeu? E quantas e quantas pessoas nós conhecemos que são ricos, que são milionários e que não são felizes? Quantos já tiraram suas próprias vidas? É porque resta um descanso. E também não tem tempo para a família. Eu costumo dizer que quanto mais dinheiro você tem, menos tempo você tem. Quanto mais tempo você tem, menos dinheiro você tem. É uma lógica, né, mortal. Acho que foi por isso que Deus, em sua sabedoria, distinguiu, né, bem o sábado dos demais dias. Você tem 6 dias para trabalhar e fazer toda a sua obra. E o 7º dia é um dia que você se desliga de tudo. Eu tenho feito esse exercício, Maico. Eu tenho uma série de problemas que me causam muita dor de cabeça ao longo da semana. Mas quando chega no sábado, eu desligo, eu esqueço esses problemas, eu deixo eles definitivamente de lado para eu poder ser feliz ao menos um dia. E é o dia do descanso. Perfeito. O apóstolo Paulo, ele trabalha muito a questão de que o povo de Israel não entrou no descanso prometido por Deus, mas não foi por uma falta da promessa divina. Não, nunca, né? Eu até estamos em período de evangelismo e nós temos visitado algumas pessoas e eu digo para essas pessoas mostrando. Alguém Por aqui está favor. falando que o microfone do Maico está muito baixo. É a Márcia Pereira. Vocês estão ouvindo aí na mesa? O microfone do Maico Não, está muito baixo. Nossos amigos lá não estão prestando muita atenção. Quando eles... Vou tentar falar um pouco mais alto, né? Mas quando eles notarem lá, a gente faz sinal, né? Para poder aumentar o meu microfone. Como eu estava dizendo, nós estamos em período de evangelismo e visitando algumas pessoas, a gente nota que eu venho dizendo sobre a promessa da volta de Jesus. E aí eu digo para as pessoas, olha, você conhece alguma promessa que alguma O promessa pessoal que Jesus não tenha de casa estão cumprido? reclamando que o microfone do Maico está muito baixo. Você conhece alguma promessa que não tenha sido cumprida de Jesus? As pessoas respondem não. Jesus sempre cumpriu suas promessas. Aí eu digo, é verdade. Quando ele prometeu que ele vai voltar, é porque ele vai voltar. E a gente não conhece promessas de Jesus que ele não tenha cumprido. E essa também ele vai cumprir, né? Agora, e exatamente por isso, professor, que o apóstolo Paulo diz, olha, eles não entraram no descanso por falta da fé, por causa da sua incredulidade, né? Não foi por outro motivo. E a gente fazendo uma releitura mesmo aí dos primeiros livros que contam a história de Israel, nós vamos ver que Israel era muito incrédulo mesmo. Mesmo após ter Deus libertado eles do Egito com mão forte, mão poderosa, vários sinais,
ali na terra de Egito, mas eles continuavam com sua prática de murmurar, desacreditar de Deus e dos seus profetas. E por isso a gente percebe, pela história do povo de Israel, que eles jamais entraram, nunca tiveram paz, uma paz completa, como Deus ansiava conceder a eles. Né? Não seria um passe de mágica em que finalmente eles estariam libertos dos seus inimigos. Eles tiveram reincidências em queda, e aí Deus então, com a finalidade de acordá-los para a realidade, então fazia despertar exílio, perseguição e guerra. Na verdade, o que Deus queria é que eles aprendessem a descansar nele. E descansar em Cristo não significa que você não teria problemas. Vou contar uma historinha bem rápida, uma ilustração. Conta a história que um cruzeiro, um navio de cruzeiro, estava em alto mar com os tripulantes e com todos os convidados. E um meninozinho de 6 anos de idade, filho do capitão do navio, brincava ali no assoalho ali do navio, brincando com seus carrinhos, com seus bonequinhos ali, brincando. Em alto mar houve uma grande tempestade e aquele navio começou a chacoalhar muito. E até que veio a notícia que o navio de fato iria afundar. Então, quando disseram que o navio ia afundar, começou aquela correria, né? O povo se desesperando, procurando bote, tentando se salvar de todo jeito, e o navio já se inclinando e tudo, e a criança continuava lá, a brincar. E as pessoas correndo não percebiam a criança brincando. Até que alguém viu e voltou e disse: menino, tu não tá com medo não? Aí o menino: medo de quê? Do navio afundar, das coisas acontecerem, tu tá aí brincando, todo mundo tá correndo, tu tá brincando. Ele: preocupa não, o meu pai que é o capitão. Entende? Então aquela criança descansava no pai. Então é isso que significa descansar em Cristo. É você ter a certeza de que, a despeito dos problemas, a despeito das dificuldades, Deus está no controle. E quando Deus está no controle, os problemas eles vão surgir, mas junto com eles vão vir as soluções. Às vezes não compreendemos de imediato, né, a solução de um problema, mas lá no futuro nós vamos compreender. Então isso é descansar no Senhor, é inteira confiança naquilo que Deus vai fazer por mim. Professor, sabe o que eu acho interessante? É que uma pessoa incrédula, ela influencia na falta de fé de outras pessoas, né? E quão perigoso isso é, porque nós como cristãos devemos inspirar fé nas outras pessoas. Devemos inspirar a credibilidade do nome de Deus, né? Devemos ter constantemente uma atitude de fé para também abençoar dessa forma as outras pessoas, né? A gente pode tomar, por exemplo, aquele fato histórico lá também de Israel, em que foram enviados espias para a terra prometida, olhar, ver como era a terra, como eram os homens. Voltaram os 12 espias, 10 apresentaram um relatório pessimista e apenas 2 um relatório otimista. Mas quem foi que o povo de Israel deu mais credibilidade? Aos 10 pessimistas. Até porque se fosse uma eleição eram 10 votos contra 2, né? Exatamente, 10 votos contra 2. Então, infelizmente, esse tipo de coisa às vezes pode acontecer na igreja? Pode. Né? E às vezes as pessoas... Qual é o raciocínio das pessoas? Assim, olha, são 10. 9 estão dizendo que aquilo é errado. Perdão, vamos fazer o contrário. 9 estão dizendo que aquilo é certo. 1 está dizendo que aquilo é errado. Com base bíblica, com base no espírito de profecia. Esse 1 está dizendo que aquela atitude é errada. Enquanto que os outros 9, baseado no seu eu acho, na sua consciência corrompida, estão dizendo que aquilo é certo. Quem você acha que a igreja vai seguir? Bom, quando a gente generaliza a igreja, eu acredito que a maioria vai ficar com a maioria
e a minoria vai ficar com a minoria, né? Porque sempre foi assim. Sempre foi assim. O maior exemplo de a voz do povo é a voz de Deus é Pilatos apresentando Jesus e Barrabás. E o povo escolheu o errado. Escolheu Barrabás. Só a gente tem que entender que nessa vida que nós estamos hoje vivendo, se nós não estivermos aprofundados no conhecimento da palavra de Deus, nós seremos facilmente levados para um lado ou para o outro como meninos. A gente não vai ter firmeza. E isso é preocupante, né? Porque se eu não conheço a palavra, eu posso ser enganado por qualquer pessoa que tenha uma boa oratória, que fale bem, que tenha carisma, né? Qualquer uma pessoa pode me enganar. Então, se eu conheço a verdade, eu tenho que me posicionar ao lado da verdade. Ainda que o mundo inteiro esteja dizendo que aquilo é certo, mas a palavra está dizendo que não é certo, eu tenho que ficar com a palavra. Perfeitamente, né? Aqui também nós temos no livro de Hebreus uma expressão, né? Que Paulo, na verdade, não é uma expressão original dele, né? Mas ele diz, olha, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu penso que essa expressão está ali em Salmos, capítulo 95, versos 7 e 8. Você pode procurar em sua Bíblia, né? Mas o que Deus, o que Paulo quis dizer, né? Ou o que pode significar essa expressão, hoje, se ouvirem a sua voz? A Bíblia sempre diz que hoje é todo o tempo que a gente tem. A nós não nos pertence o amanhã, né? Embora a gente seja muito ansioso a respeito do futuro. O que vamos comer amanhã? Para onde vamos amanhã, né? O que será do amanhã? O que a gente vai? Onde eu vou trabalhar amanhã, né? Ou daqui a um ano? A gente faz esses planejamentos. O plano não é pecado. No entanto, essa atitude de ansiedade e falta de confiança em Deus a respeito da manhã, sim, é pecaminosa, né? Agora, o hoje, Deus só nos dá o hoje para decidirmos de que lado nós vamos estar, né? Se vamos tapar os nossos ouvidos, se vamos fechar o nosso coração, não é isso? No calendário dos nossos anseios, só existem 3 dias: o ontem, o hoje e o amanhã. O ontem já escapou pelos nossos dedos, não conseguimos mais voltar nele. O amanhã não nos pertence, porque não sabemos nem o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos. Mas o hoje é tudo que temos. É tudo que temos, é tudo que precisamos. E é onde nós devemos trabalhar com todo afinco por aquilo que nós acreditamos que é a grande esperança da volta de Jesus. Então, quando ele diz hoje, se ouvirdes a minha voz, é porque só temos de fato o hoje. Eu conheço uma história que até é verdadeira de um rapaz que ele era da igreja, ele era adventista, ele se congregava com os irmãos, mas na sexta-feira à noite ele mentia em casa que ele ia para um pequeno grupo e ele ia para a balada. Até que um dia a namorada dele deu um flagrante nele. E aí sabe o que ele disse para ela? Ela fez um apelo para que ele não fosse. Ele disse, eu vou só dessa vez, é a última, eu te prometo. E ele foi. E na balada houve uma confusão, alguém deu um tiro, a bala pegou nele, e foi de fato a última vez que ele foi ali. O hoje dele acabou ali. Então é por isso que Deus diz hoje. Porque nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Eu posso hoje me deitar na minha cama e dormir tranquilo. E nunca mais acordar. Então eu só tenho hoje. Hoje é o dia da decisão. E levando em consideração, professor Maicon, que nós só temos hoje, hoje eu tenho que tomar uma decisão. Quando o amanhã chegar, hoje eu tenho que tomar uma decisão. E quando chegar o amanhã, hoje eu terei que tomar outra decisão. Então essa decisão ela é diária. E graças a Deus que o hoje tem se prolongado por muitos anos, mas não sabemos até quando.
Não sabemos se hoje acaba hoje. Verdade. Então, meu amigo, você que está nos assistindo, nós usamos aqui a palavra de Deus para apelar ao seu coração. Se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, não demore. Não deixe para o amanhã, porque você não sabe se amanhã estará vivo. Aproveite o presente que Deus dá, né? Por isso ele chama de hoje, que é um presente para nós. Felizmente, muitas pessoas têm com dificuldade postergado cada dia mais a sua decisão. Mas nós, com a palavra de Deus, continuamos a apelar ao coração das pessoas. Não se demore, né? Porque Jesus está perto de voltar. Nós vemos os sinais se cumprindo e hoje é o dia da salvação, como diz a palavra de Deus, né? Muito bem. O que nós podemos aqui encontrar, professor? Eu acho que é interessante a gente ler essa passagem de Hebreus capítulo 4, verso 9 e 11 e 16 também, né? Deixa eu pegar também a minha Bíblia. Mandar um abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando. Você pode ler, né? 9 ao 11, 9 e 11. Do 9 ao 11 e 16. Então vamos lá. Resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Verso 13 agora, né? 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Muito bem, eu quero só, antes do senhor falar alguma coisa sobre o texto, quero aqui agradecer os nossos amigos, eles estão mesmo bem engajados hoje, graças a Deus. Cleudson aí fazendo elogios a respeito da explicação. Graças a Deus o som já está perfeito. Vamos lembrar no final de orar aqui pelo pedido da Glória, né? Sobre o câncer da irmã Flávia, que voltou. A Robervânia também, desejando um bom dia e fazendo seus pedidos. Então, graças a Deus, as pessoas estão bem engajadas aqui conosco no estudo. E aí vocês podem também, desejando ali fazer algum comentário, coloca lá, escreve lá no chat, comentários sobre a lição que nós estamos aqui tratando. Professor Fábio, então, segundo esse texto, parece que agora o caminho está aberto para um descanso, né? Pela metodologia do santuário antigo, apenas quem tinha acesso ao Santíssimo Lugar, a presença do Shekinah ali, presença de Deus, era o sumo sacerdote. Mas o último verso que você leu diz que agora nós podemos nos chegar confiadamente ao trono da graça, né? Isso significa dizer que esse descanso é acessível? Sim, ele é acessível. Por que nós podemos chegar com confiança no trono da graça? Porque o homem Deus, Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. E ele se apresenta diante do trono da graça. E quando Cristo se apresenta diante do Pai, significa dizer que eu, você e todos os que estão nos assistindo também se apresenta diante do Pai. Porque quando Cristo está ali, ele está ali para apelar ao Pai em nosso favor. É como se eu estivesse ali em pessoa. Cristo é o nosso representante. Cristo é o meu representante, é o seu representante. Então, no momento que você precisar falar com Deus, Cristo se apresenta no trono da graça e você pode ter confiança. Porque o que ele está dizendo aqui é que o trono é acessível a todos nós. Porque nós temos um intercessor, nós temos um mediador, um sumo sacerdote, que está ali a pleitear por mim e por você. E nós devemos justamente confiar em Cristo, descansar em Cristo, para que isso seja possível nas nossas vidas. E ora, quando ele diz que nós temos que entrar no seu descanso, esse descanso começa aqui hoje, no momento em que eu passo a ter fé em Cristo. No momento que eu começo a exercer minha fé, o meu descanso começa.
Mas isso é só um paliativo do grande descanso que nós teremos na eternidade ao lado do Senhor. Então hoje, eu queria só concluir aqui. Hoje nós podemos dizer o seguinte: o que Hebreus está nos apresentando, eu não sei se ele vai falar na quinta. Sim, vai falar na quinta, então eu vou deixar para quinta. Então o que Hebreus está nos apresentando é algo que é tangível, é palpável e está ao nosso alcance. Eu acho que dificultar a sua situação. Eu queria lhe perguntar o seguinte: como eu posso entender essa questão do esforço? Por que eu tenho que me esforçar para entrar no descanso? O que significa dizer isso? Que eu tinha que, nós conhecemos o texto em que Cristo diz que o céu é tomado por esforço, né? Deus diz assim, através de Moisés, sobre Abraão, o nosso pai na fé. E Abraão creu, e isso lhe fora imputado por justiça. Então ele diz que Abraão creu, e aquilo bastou. Inclusive, para muitos que dizem que o Antigo Testamento é com base na lei e o Novo Testamento com base na graça, Gênesis diz que não. Desde o Antigo Testamento era com base na graça. Abraão creu, isso lhe foi imputado. Imputado significa dizer que você não merecia. Aquilo foi atribuído a você sem você merecer. Só que nós sabemos que Abraão não creu de braços cruzados. Nós sabemos que Deus deu uma ordem, que ele tinha que sair do meio da parentela, tinha que ir para uma outra terra onde Deus mostraria, e Abraão foi. E quando Abraão estava indo, Deus deu uma outra ordem: hoje eu quero sacrificar o teu menino, o teu filho. Abraão apresentou o menino em sacrifício. Não sacrificou porque Deus segurou na mão dele e disse que não precisava. Mas Abraão faria. Então, se esforçar significa dizer que a graça, ela é de graça, mas ela não é barata. Deus não vai salvar aqueles que dizem da boca para fora: eu quero ser salvo. Porque o mundo todo quer. Deus vai salvar aqueles que dizem da boca para dentro, que diz com o coração. E quando a gente fala com o coração, isso é demonstrado nas nossas atitudes. Só para concluir, se você for contratado por uma grande empresa, em que você entregou currículo, foi chamado, foi fazer um seletivo, foi fazer entrevista, passou por todo aquele processo difícil e finalmente foi contratado. Realizou o sonho da sua vida, trabalhar naquela grande multinacional. Mas agora que você está contratado, você dá um... Agora que eu estou aqui mesmo. E aí não faz nada. Não cumpre com suas obrigações, não cumpre com seu papel, não realiza as suas funções. O que vai acontecer com você nessa empresa? Vai ser mandado embora, vai ser demitido. Entende? Você foi contratado sem mérito, talvez, porque alguém te contratou, alguém gostou de você e quis te contratar. Mas não é porque se alguém gostou de você e te colocou ali que você vai ficar ali parado. E com a salvação é igual. Deus, ele te aceita, ele te renova, ele te coloca como um filho dele agora. E agora que você está salvo, você não pode permanecer de braços cruzados. A própria palavra diz que nós vamos ser reconhecidos pelos nossos frutos. Se não me engano é Tiago que vai dizer que nós seremos julgados pelas nossas obras. Quer sejam boas ou quer sejam más. Então, as boas obras, elas acompanham a vida daqueles que foram salvos. Então, é assim que a gente entende o se esforçar. Esse esforçar é porque eu fui salvo. Eu já estou no descanso. E agora eu tenho que me esforçar para permanecer nele. Mas esse esforço com Cristo, ele não é pesado. Verdade. Ele é leve. Glória a Deus por isso, né? Então, o descanso, ele é uma realidade, ele é acessível. Nós agradecemos a Deus por isso, né? Honramos ao nosso Deus por isso. Agora, na Bíblia, eu posso dizer que o maior baluarte
vamos dizer assim, é um estandarte do descanso estabelecido por Deus, é o sábado, é o dia de sábado, né? Desde a criação nós percebemos que o sábado ele é estabelecido ali para o descanso. E Deus foi o primeiro a exemplificar o descanso sabático, né? Logo depois, em que o povo já estava ali ao pé do Monte Sinai, Deus resolve repetir aquela lei para que eles lembrassem. Tanto é que no quarto mandamento ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em Êxodo, que quando nós temos essa primeira declaração, né, onde Deus escreve com seu próprio dedo as leis de Deus, a sua própria lei, seus mandamentos, nós percebemos nesse quarto mandamento que aquilo foi estabelecido para a comemoração da criação, né? Ali ele dá, são essas as razões. Por que lembrar do sábado? Por que guardar o sábado? Porque Deus fez o mundo em 6 dias e tudo que nele há. Ele é o Criador. Ele faz uma segunda repetição, Fábio, em Deuteronômio capítulo 5, né? E ali em Deuteronômio capítulo 5, nós vemos que Deus estabeleceu... tá vendo o filhinho aqui do Fábio, mas tudo bem, seja bem-vindo aí, o garotão do Fábio. Ali em Deuteronômio capítulo 5, nós vemos que uma nova razão é dada para a guarda do sábado, que é o fato de que Deus libertou o povo do Egito. Então o sábado agora, além de símbolo da criação, de comemoração da criação, também é a comemoração da redenção. Inclusive a redenção que nós temos em Jesus, né? No entanto, Hebreus, nós estamos estudando o livro de Hebreus, né? Paulo diz que o sábado, o descanso sabático, também é a comemoração, uma comemoração mesmo, uma celebração daquilo que nós temos de promessa do Senhor, que é a glória. Momento em que nós passaremos desse mundo corrompido para a glória celestial. Bom, se a gente analisar profundamente essa questão do sábado, nós teríamos que voltar lá para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando a gente volta para esses 5 primeiros livros da Bíblia, a gente compreende que Deus tem uma série de ordenanças que lembram muito o sábado. Por exemplo, Deus tinha o ano sabático, que eles trabalhavam 6 anos e no 7º ano a terra havia de descansar. E nós tínhamos também o ano jubileu, que eram 7 anos sabáticos. Ao 7º ano sabático, a terra também tinha que descansar. Então, sempre nessa questão de 6 períodos, mais um de descanso. E nós sabemos que a terra tem cerca de 6.000 anos e que haverá um milênio que nós vamos passar no céu, que é o 7º milênio. Nós sabemos disso. Então, este descanso que Hebreus apresenta, que Paulo apresenta em Hebreus capítulo 4, é justamente os 1000 anos que nós vamos também passar no céu com Cristo. Ellen White chega a dizer no livro Primeiros Escritos que depois que acabar toda a perseguição, que os salvos foram finalmente remidos e que adentraram os portais do céu, ela diz assim: começa então o grande jubileu em que a terra há de descansar. E o jubileu era um ciclo de 7. Entende? Então esse descanso sabático de Hebreus aponta diretamente para os 1000 anos que passaremos com Cristo nos céus. E para quem tem dúvida, você pode abrir a Bíblia em Apocalipse 20 e você vai ver lá claramente que Deus vai dizer que os salvos vão passar um período de 1000 anos no céu com Cristo. E para que não fique somente nas minhas palavras, no livro de Isaías, se você tem sua Bíblia aí, Isaías capítulo 66, versos 22 e 23, olha o que diz, ó. Verso 22: como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e vosso nome. E de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a humanidade adorar na minha presença, diz o Senhor. Então o que é que diz Isaías 66? Que lá na eternidade, quando nós estivermos lá,
de um sábado ao outro irá toda a carne adorar perante o Senhor. Então o sábado ele é eterno. E hoje, quando você guarda o sábado, já é para você ir se acostumando com o céu. Você já experimenta como um tipo de amostra grátis. Você já experimenta um pouco do que será o céu. Então é bom a gente já ir se acostumando. Você que nunca guardou o sábado, experimente guardar o sábado uma vez na tua vida. Mas guarde como nós estamos falando aqui. Esqueça os problemas, esqueça as dificuldades, esqueça as dívidas e foque somente em Deus. Oração, estudo da palavra, comunhão com Deus. Você vai ver que é um dia diferente. Você já vai se sentir no céu. E é por isso que Deus nos deu este dia como descanso, este repouso. E o próprio Paulo usa em Hebreus 4 ele como um exemplo do descanso celestial, né? Como ele diz assim, o próprio Deus descansou das suas obras. E embora nós saibamos que Deus não se cansa, né? Não se cansa e não se fadiga, mas ele cessou. E nós, como criaturas de Deus, nós somos beneficiados por esse cessamento. Exatamente. Na verdade, quando nós estivermos no céu, aquilo será o fim, cessou o reino do pecado. E nós agora fazemos parte do reino da glória, né? A nossa experiência nesse momento é de usufruir, essa nossa oportunidade, de usufruir do plano da salvação, fazer parte da salvação que foi ofertada na cruz por Jesus Cristo, né? E nós podemos, inclusive, na guarda do sábado, celebrar o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Celebrar a alegria, né, de fazer parte do reino de Deus, fazer parte do povo de Deus. Isso é uma bênção. Som. 5 minutos para o término da lição. Nós temos que... nós temos 5 minutos. Lá em Ezequiel capítulo 20, no verso 12, Deus diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que todos saibam que eu sou o Deus que os santifica. Então, quando a gente olha para o mundo hoje, para o mundo cristão hoje, entre católicos e evangélicos, todos têm o dia de domingo como um dia em comum, né? E se nós tirarmos os católicos e deixar só os evangélicos, Assembleia de Deus, Batista e todos os demais, você não consegue ver muita diferença. Tanto é que as pessoas, quando um crente faz alguma coisa de errado lá fora, ele generaliza e diz que todos os evangélicos são corruptos, todos os evangélicos são ladrões, são pedófilos ou qualquer outro tipo de coisa. Eles generalizam, né? Mas os próprios evangélicos, eles são unânimes em dizer que nós somos diferentes. Mas o que nos causa diferente deles? Então, o que é tão perceptível nos adventistas que tornam eles diferentes dos demais? É a guarda do sábado. E é por causa da guarda do sábado que eles dizem que nós somos uma seita. É por causa da guarda do sábado que eles dizem que nós somos diferentes. E o que é que Deus diz em Ezequiel 20, verso 12? Exatamente isso. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Deus que os santifica. Então eu poderia dizer, irmão Michael, que no meio evangélico, nós estamos na contramão deles. É como se todos estivessem indo para lá e nós estivéssemos indo sozinhos para cá. Porque todos guardam o domingo ou não guardam dia nenhum. Mas será muito fácil para todos guardarem o domingo. E nós somos os únicos que continuamos com o sábado. E por quê? Simples. Porque quando Deus terminou sua grande obra da criação, Ele descansou no 7º dia. Quando Deus terminou sua grande obra da redenção, quando Cristo veio a este mundo padecer dores, sofrimento, morrer numa cruz, em seguida a sua morte, foi no sábado que Ele descansou. Você já parou para se perguntar por que Deus não ressuscitou no sábado? Por que Ele morre na sexta e só ressuscita no domingo? Porque até morto Ele guardou o sábado.
E se Deus guardou o sábado quando criou e guardou o sábado quando me salvou, quem sou eu para não guardar o sábado? Então é com base nisso é que nós cremos que o sábado é um mandamento válido, que ele é um selo identificador do seu povo na terra e é o que nos torna peculiares. Verdade. Muito obrigado, professor Fábio. Muito obrigado a todos. Obrigado, Cleudson, Ney, Carol, Fábio, todos vocês que estavam aí nos acompanhando nessa lição. Vamos orar agradecendo a Deus? Obrigado, Senhor, pelas lições que nós aprendemos nesse momento. Obrigado porque o Senhor tem nos dirigido no estudo da palavra. Que nessa série sobre o livro de Hebreus possamos continuar crescendo, porque queremos ser semelhantes ao nosso Senhor Jesus. E mais do que isso, finalmente, em breve, queremos estar com Ele, em seu descanso eterno. Obrigado por tudo. Abençoa os nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento. Que o Espírito Santo os abençoe e abra o seu coração para também conhecerem cada vez mais a palavra e serem abençoados por ela. São as bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu. Vamos ficar então aí. Continue conectados, porque agora vai começar o culto divino. Muito bem. Estamos felizes pela presença dos irmãos. Chegaram a tempo, né? E já estamos quase encerrando a escola sabatina. Mas antes, nós gostaríamos de conhecer aqueles nossos amigos que estão aqui nos visitando. Tem alguém? Eu vi ali uma... Olha, muito bem, as recepcionistas vão entregar ali. As recepcionistas, fiquem em pé. Igreja, vamos dar uma saudação especial. Muito bem, sejam bem-vindos. Voltem sempre à casa do nosso Deus. Para a honra e glória de nosso Deus, vamos ouvir uma mensagem musical. Toma-me, Senhor, toma meu coração, pois não posso dar
Ele é tua propriedade, conserva-o puro e bom, conforme o teu querer, pois sozinho eu não vou conservá-lo para ti. Preciso mudar o meu interior, renovar o meu ser e cumprir teu querer. Manda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente